Hoje nós vamos falar sobre as 4 atitudes que aceleram os seus resultados. Eu sou biscoiteira profissional. Vamos usar a hashtag, porque agora a gente está aprendendo, né? O que é ser, o que é ter um posicionamento, como se comportar, como pensar, como agir. Todas juntas vamos melhorar um pouquinho mais, né? Eu pretendo assim, era uma coisa assim que eu trago isso há muitos anos, essa minha vontade de profissionalizar as pessoas, né, as biscoiteiras, de ensinar, gente, vamos fazer direito, vamos tirar uma foto melhor, vamos aperfeiçoar as técnicas, vamos melhorar os processos, existem processos para se fazer, né, não é só o aprender ali o passo a passo, existe todo um envolvimento, e hoje nós vamos fechar com chave de ouro, falando sobre as atitudes que você precisa ter para acelerar os seus resultados. Muita gente fala das dificuldades. Ontem nós falamos das dificuldades. Dificuldade de não conseguir vender, dificuldade de não ter apoio, dificuldade de a gente se embolar ali na nossa rotina de organização. E isso que pode fazer qualquer biscoiteira desistir, qualquer, até uma biscoiteira que está muitos anos no mercado. Se a gente se embolar, se a gente não conseguir ter um dinheiro no final do mês, se a gente errar nos preços, né, errar ali no valor, se a gente não conseguir se posicionar, se a gente não estiver divulgando, a gente também perde cliente. Não é porque eu estou muitos anos no mercado que eu posso deixar de divulgar, que eu posso esquecer de me organizar, me planejar. Se a minha rotina me engolir, eu desanimo rapidinho. E quanto mais tempo no mercado, mais a gente precisa cuidar disso. Então, vocês que estão começando, que ainda estão ali no comecinho do caminho, é muito mais fácil ter essa noção de que isso é preciso, né? Que a gente está aqui como biscoiteiras profissionais, se especializando e precisamos de muitas coisas envolvidas e não só de passo a passo. Anota então a primeira coisa, número 1, a primeira atitude que ajuda você a acelerar os seus resultados é a proatividade. Proatividade. O que é isso, Vivi? A proatividade. Então, é a capacidade que a gente tem de antever situações. Quando a gente sabe que tem imprevistos e a gente está preparado para essas situações de emergência. Então, a gente precisa ter a proatividade para ajudar a acelerar os nossos resultados. Eu não falo isso para vocês quando eu explico para organizar os pedidos na agenda. Como, Vivi, que eu consigo ter uma agenda cheia? Como que eu consigo organizar melhor esses pedidos? Sem me bolar na rotina. Eu quero ter uma qualidade de vida. Eu não quero ficar 24 horas trabalhando, virando refém das clientes, né, escrava do meu trabalho. Se fosse assim, aí não vale a pena. Ainda se fosse para ganhar R$1 milhão no final do mês, né, a gente até faz o sacrifício. Mas para ganhar esse pouquinho, a gente trabalha e não vê resultado. Então, como é que a gente faz para a gente organizar os pedidos na agenda? Então, eu preciso ser uma pessoa proativa. Eu preciso ter essa iniciativa de saber que existem imprevistos ao longo do caminho, eu preciso prever isso. Por exemplo, eu moro em Curitiba. Curitiba, nessa época do ano, é uma cidade fria. Todo ano é a mesma coisa. Frio, às vezes chove muito. Quando é muito frio e muita chuva, não adianta eu colocar muito pedido na minha agenda. Porque aquilo eu já vi durante os anos, eu fiz um ano, foi ruim. Fiz o outro ano, foi ruim. No terceiro ano eu falei, chega, não dá mais para eu ficar assim. Então, o frio, ele não interfere na secagem das peças. Só que o frio, ele me atrapalha. Eu fico mais desanimado no frio, eu fico um pouco mais de preguiça. E aí tem chuva, a chuva sim atrapalha a secagem das peças, o tempo fica mais úmido. E como a peça, né, as nossas
peças são feitas de massa de biscuit, elas precisam secar, precisa evaporar essa água. Por isso que encolhe, né? E aí, se não tem o sol, não tem o calor, como é que vai fazer? Com frio hoje, por exemplo, tá frio, mas tem sol, seca a peça. Então, eu preciso prever que, por exemplo, em junho, eu não posso encher a minha agenda. Eu tenho que pegar 1, 2 pedidos a menos para eu poder ter um respiro, para eu conseguir secar essas peças. Ah, Vivi, mas existe a estufa. Eu já trabalhei com estufa, tenho colegas que trabalham com estufa, só que a estufa, gente, é momento de emergência. E eu não trabalho com esse tipo de coisa. Eu, durante os muitos anos que eu aprendi a lidar com encaixe, com emergência, com estufa, vi que com estufa comigo não funciona. Não dá, tem que ficar virando, a qualidade não fica boa, tem que ficar consertando as coisas, às vezes a peça estufa, e aí estraga. Eu perdi já muitos dias, eu perdi massa, porque eu coloquei na estufa e aquele negócio não dá muito certo, porque tem que ficar virando, tem uma estratégia de usar. Então, a estufa, ela é assim, é muita emergência. Para mim, nem valia a pena, porque daí gastava luz, e aquilo não me dava retorno. Era melhor eu organizar a minha agenda do que eu trabalhar com peças assim para entregar na semana que vem. Então, não vou nem falar sobre o pessoal do Ceará, né, pessoal do Nordeste, não vamos nos comparar, né? Mas é melhor não estufa. Aqui a gente mora no Sul, aqui eu tenho, a minha realidade é essa, é frio. E aí, o pessoal aí do Nordeste, então, tem que prever que janeiro é muito quente, que fevereiro é muito quente, que março a gente quase morre. E aí vocês vão trabalhar com sol e calor de 40 graus? Também a gente fica um pouco desanimado, também não tem uma energia. Quem que aguenta trabalhar com um calor de 40 graus, mesmo com ventilador, com ar-condicionado? Também atrapalha a nossa produtividade. Então, eu preciso prever que nesses momentos assim, que são coisas que se repetem todo ano. E aí a gente precisa pensar, realmente, eu não posso encher a minha agenda, porque nesses meses eu vou ter um pouquinho mais, um pouquinho menos de produtividade. E como é que a gente faz? Eu não sou uma pessoa proativa, Vivi, eu nunca lidei assim com imprevistos, eu não sei lidar com essas coisas, a minha agenda embola mesmo, eu ponho um pedido em cima do outro, não consigo fazer essas coisas darem certo. Tem como aprender a ser uma pessoa mais proativa? Sim, tudo se aprende, tudo se exercita, é uma habilidade. Então, assim, que tem pessoas que têm um perfil, que já são natas, né, que já nasce assim, que já tem um jeitinho de ser, que é um pouquinho mais fácil para lidar com essas coisas. Tem pessoas que têm muita dificuldade, então isso pode aprender. Então eu vou dar 4 dicas para quem quer aumentar a sua proatividade e quer melhorar aí no seu trabalho. A primeira dica para você aumentar a tua proatividade, para você acelerar os seus resultados, é sair da zona de conforto. Quando a gente se desafia, que é o segundo item, crie desafios, que a gente mexe aqui dentro. Lembra que eu falei ontem sobre a zona de conforto? Que a gente precisa, sim, sempre se desafiar, sempre ficar mexendo, e a gente tem que sair um pouco do que está muito estável. Se está muito confortável, quer dizer que eu estou com autossabotagem, eu não quero crescer. A falta de crescimento também é a autossabotagem que a gente conversou ontem, a gente precisa cuidar. Então, para eu ser uma pessoa proativa, eu tenho que colocar desafios. Por exemplo, como é que eu vou fazer aqui dentro do Biscuit? Eu vou pegar um pedido que eu nunca fiz. Eu vou me tirar, né, desse meu conforto. Eu fiquei durante esses últimos anos fazendo muito circo rosa, muito circo. Eu estava na minha zona de conforto. Eu não queria saber de pedidos novos. Eu estava com medo, estava acomodada lá, estava bem quietinha. Quando eu tinha esse desafio de fazer temas novos, de pegar coisas diferentes do que eu estou acostumada, isso me impulsiona a eu imaginar os imprevistos, me ajuda a exercitar até a organizar a agenda melhor. É uma coisa muito simples, sair da zona de conforto.
criar desafios. A terceira coisa é fazer planejamento. Quando a gente começa a fazer planejamento, que a gente começa lá no domingo a fazer todo o planejamento da semana, o que eu vou fazer no Instagram, o que eu vou fazer no Facebook, o que eu vou fazer com as clientes, que pedidos que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer na casa, que tipo de comida, qual que é o cardápio da semana. É semana inteira, gente. Senta no domingo, é sentar e realmente escrever, listar, colocar ali listas e ter metas para cumprir. Então, quando a gente começa a fazer um planejamento, a gente consegue organizar melhor a agenda. E isso faz com que a gente tenha um resultado mais rápido. Quando eu falo muito, eu fico batendo muito na tecla. Faça planejamento. Tenha esse costume de sentar no domingo. Eu falo domingo porque eu planejo no domingo. Gosto de planejar domingo a semana inteira. Eu planejo da segunda à sexta. Sábado e domingo, geralmente, né? Fazem muitos anos que eu consegui ter o meu sábado e domingo. Então, eu planejo domingo mesmo. Eu planejo a segunda, a terça, a quarta e a quinta e a sexta. E aí, sábado e domingo, ainda tenho tempo para sossegar. Eu não preciso trabalhar mais final de semana. Então, esse negócio do planejamento é muito sério. Antes as pessoas falavam que era perda de tempo e não é. Por isso que eu tenho o resultado que eu tenho. Por isso que eu consegui multiplicar a minha produção. Por isso que eu trabalho muito rápido, porque está tudo organizado na minha cabeça. Porque eu faço planejamento. Planejamento parece ser uma coisa boba, que eu estou perdendo tempo, não é. A quarta coisa para a gente fazer, para a gente ser uma pessoa mais proativa, para ajudar na nossa produtividade, para a gente acelerar os nossos resultados, é colocar o foco na solução. Então, quando a gente pensa não só no problema, mas a gente começa a pensar na solução, gente, isso é uma coisa de maturidade de idade. Quando a gente é mais nova, a gente fica meio maluca o que está acontecendo. Tipo, meu Deus, eu tô com problema. Lembra que eu falei esses dias na live, né, de conteúdo? Tô com problema, tô sem dinheiro, eu tô com um problema. Tira o foco, olha para o outro lado. Vamos começar a olhar para a solução. Nós somos empresa. Infelizmente, a gente vai ter problemas. A gente vai ter que resolver coisas. Vão ter muitas dificuldades no meio do nosso caminho e a gente precisa estar cientes que dentro dessa empresa que a gente tem, que a gente abriu, a gente vai ter que resolver problemas. E existem clientes muito difíceis, pessoas muito complicadas que a gente vai encontrar, não só como cliente, mas como colega. Colega que vem perturbar a gente porque a gente está cobrando mais barato, porque a gente está cobrando mais caro, porque eu falei isso e a pessoa não gostou. Pessoas, colegas, né? Esse negócio de relacionamento humano é sempre muito difícil. A gente vai ter. Vai ter problema no correio, vai ter problema porque a pessoa não colocou o endereço certo, vai ter problema, às vezes vai ser extraviado, né? Ali a encomenda vai ser roubado o carteiro, e aí o que eu vou fazer? Eu não posso ficar louca, não posso ficar correndo no colo da Vivi o tempo todo para pedir ajuda. Eu vou ter que ser uma pessoa que eu respiro um pouco, não vou ficar criticando nem desabafando nas redes sociais, porque a gente precisa ter um posicionamento de profissional, como eu ensinei para vocês, e a gente tem que pensar no que eu vou fazer. Qual que é a solução desse problema? Ok. A pessoa está com dificuldade. O que podemos fazer para ter mais foco? A gente precisa se concentrar. Eu acho que a gente precisa entender o motivo do que a gente está ali fazendo, sabe? O foco é muito concentração. Eu acho que concentração também a gente aprende. Existe uma técnica que eu aprendi durante esses meus anos de estudo, que se chama uma técnica Pomodoro. Essa técnica, a gente fica trabalhando durante algum tempo e a gente coloca o despertador para a gente trabalhar durante intervalos. Tem pessoas que têm o hiperfoco. Eu tenho o hiperfoco. Se eu sento, eu mergulho naquilo ali e eu fico e esqueço do mundo. Eu tive que me disciplinar a ter momentos de concentração para eu produzir mais rápido. Né? Então eu fico de meia hora, eu levanto, vou tomar água,
trabalho mais meia hora, eu vou lá fazer outra coisa, trabalho mais meia hora. Então, se você ainda tem dificuldade, ou se você se interessa por esse assunto do foco, como ter foco, tem muitos livros sobre isso, existem muitos vídeos sobre isso. Pesquisa lá, técnica Pomodoro. O Pomodoro ele é muito bom para a gente que trabalha em casa, para a gente poder se concentrar. E é uma técnica que eu comecei a usar, depois fica tudo muito natural. A gente não precisa mais colocar reloginho. No começo eu colocava despertador. E até para a gente cuidar da nossa postura, né? Da gente cuidar do nosso corpo físico mesmo, porque a gente fica sentado o tempo todo, né? E a gente precisa andar, a gente precisa se exercitar, fazer exercício, alongamento, enfim. E aí, esse foco na solução ajuda também a gente a ser uma pessoa mais proativa. Segunda atitude, né? A segunda atitude que a gente precisa ter para a gente acelerar o nosso resultado é ter autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É a gente não terceirizar a culpa pela falta de resultado para os outros. Autorresponsabilidade é entender que a responsabilidade é minha e eu não posso ficar colocando a culpa do meu fracasso, da minha falta de resultado nos outros. Por exemplo, eu não produzo muito porque o vizinho fica fazendo barulho. Isso é desculpa. Eu não consigo produzir porque tem o WhatsApp. Ai, as meninas ficam me chamando lá e eu preciso ficar lá respondendo. E eu não posso produzir porque é cliente, né? Eu tenho que atender a cliente. Então, é culpa da cliente que eu não trabalho. Ou, sei lá, a culpa é da vizinha que cobra mais barato. Então, eu não posso produzir muito porque... Por que eu vou produzir se eu não vou vender? Então, são muitas desculpas que a gente coloca nos outros, é sempre a culpa do outro. Quando a gente assume a nossa responsabilidade como dona e proprietária do nosso negócio, é muito mais fácil a gente consertar os erros, a gente aprender com as coisas que a gente passa por ali, né, os nossos desafios, e aí sim a gente consegue resolver os problemas de maneira muito mais fácil. Assim a gente consegue acelerar o meu negócio, assim a gente consegue acelerar os resultados e os resultados vêm mais rápido. Quando eu paro de olhar para a vizinha, quando eu paro de olhar para o mercado que me desvaloriza, quando eu paro de dar desculpas de pessoas terceiras e eu falo, o negócio é aqui comigo. Então, se está errado, se eu não estou vendendo, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. A culpa não é da cliente que valoriza, que não valoriza. Se essa cliente não valoriza você, ela também não vai valorizar o outro. O problema é dela. Eu tenho que cuidar do meu trabalho. Eu tenho que cuidar da minha linha de produção. Eu tenho que cuidar de muitas coisas que eu falei para vocês durante esses 10 dias que eu não posso ficar pensando nos outros, eu tenho que pensar em mim. Então, quando a gente olha para dentro e a gente faz uma autoanálise e a gente começa a fazer um autodesenvolvimento, a gente também tem essa autorresponsabilidade. Quando a gente assume o erro das outras coisas, de tudo, né? E aí, tem algumas dicas também para a gente exercitar um pouco mais essa autorresponsabilidade. Ao invés de criticar, a gente fica quieto. Eu ensinei isso aos meus filhos desde pequeno. Não tem coisa boa, fica quieto. Não tem coisa boa para falar, não fala nada. É melhor se manter em silêncio, né? Segunda coisa, ao invés de ficar reclamando, por que você não dá solução? Então, quando você for pensar em reclamar, vamos olhar para um outro lado, vamos mudar o olhar, vamos olhar para a solução. Então, ao invés de reclamar, você vai dar a solução. Terceira coisa, né? Terceira dica, ao invés de você achar os culpados, dê uma sugestão. Então, assim, criticar, você vai ficar quieto. Ou reclamar é dê sugestão de coisas boas. Sugestão. E o culpado, você vai buscar a solução, tá? Se você está se colocando num papel de vítima, por que você não pode, então, mudar um pouco esse papel, né?
A pessoa que tem uma autorresponsabilidade não se coloca como vítima, coitadinho, porque tá sempre difícil, porque eu não consigo, porque se veja o governo, a crise. Ao invés disso, por que você não olha você como vencedora? Por que você não olha você como uma pessoa que conquista as coisas? Vamos tentar mudar um pouquinho esse foco também. Outra coisa, quando a gente fala muito dos erros, né, que a gente fica muito se culpando porque a gente está errando, a gente só olha o lado ruim. Por exemplo, a gente está fazendo uma peça, não consigo fazer a peça, está muito difícil, a peça está caindo, está despencando, o negócio não vai. Por que você não olha para o lado do aprendizado? Todo erro tem um aprendizado. Tudo que acontece na nossa vida tem um lado bom, até com as coisas ruins. Se acontecem coisas ruins, são lições que você precisa ainda passar. A gente aqui no Brasil, né, tem muito disso, de valorizar muito o fracasso, né? E aí a gente aprende com pessoas lá de fora, que pessoas que quando têm esse fracasso, não é fracasso não é uma coisa ruim, é um aprendizado. Quer dizer que daquele jeito não deu certo. Então, quando a gente erra, quer dizer que a gente aprendeu um jeito que a gente não precisa fazer aquilo. E aí a gente precisa aprender a olhar isso como um aprendizado. E aí a última dica da autorresponsabilidade é, ao invés de julgar as pessoas, a gente começar a julgar atitudes. Porque a gente sabe, né? A gente aprende. A maioria das pessoas aqui tem religião e a religião ensina não julgar o próximo. Mas não adianta, a gente se junta lá com a colega e fala, né? E aí vem a mãe e fala da pessoa. E aí vem não sei quem e fala e julga a pessoa, porque a pessoa. Por que a gente não pensa um pouquinho e começa a julgar as atitudes? Porque a gente não está julgando a pessoa, na verdade, né? A gente está julgando o que ela fez. Por que ela fez aquilo e não poderia ter feito aquele outro? Então, são pequenos detalhes que a gente pode fazer na mudança do dia a dia, que isso vai nos despertar essa atitude de ser autorresponsável por mim mesma. É uma coisa assim, né, gente? Isso aqui é estrutura de comportamento, que isso aí vai a ver? O que tem isso aqui a ver com biscuit? Tem tudo a ver. Se você é uma pessoa que você assume os teus erros, que você entende que os erros, você está aprendendo com eles, você vai ser uma biscoiteira de muitos anos de carreira. Você vai se manter durante muitos anos no mercado. Não é porque você teve uma cliente muito difícil que você vai desistir. Quem não sabe desses itens que eu estou falando, quem não sabe, que não tem noção de que tudo isso é envolvido dentro do nosso negócio, no primeiro desafio desiste. Aí vai lá no grupo e fala assim, mas está muito difícil, dá vontade de desistir. Desiste. Eu tenho um pouquinho de falta de tolerância com pessoas que têm esse lado meio vitimista, porque eu também já fui muito assim, né? Eu não tenho paciência. A pessoa coloca no grupo que quer desistir. Por que ela coloca no grupo e não desiste de uma vez e vai fazer outra coisa, ao invés de ficar gastando tempo ou pedindo a aprovação, como foi a gente conversou ontem, pedindo a aprovação dos outros para desistir? Desiste, tá difícil? Tá, porque tem que trabalhar, tem que mexer energia, porque a gente conversou ontem, inclusive, que para ter sucesso exige todo o movimento de energia. Não é fácil ter sucesso, não é fácil vender, não é fácil se manter no mercado. Não é para qualquer um. É só para as pessoas que estão aqui dispostas e comprometidas com o seu negócio. Não é verdade? Terceira atitude que vai acelerar o seu negócio para você ter resultado muito mais rápido. Você precisa ser autodidata. Vivi, isso é muito difícil, é só para pessoas muito inteligentes. Pessoas inteligentes é que aprendem sozinhas. Eu sou uma pessoa autodidata, né? Eu gosto de aprender sozinha. Eu tenho uma facilidade muito grande de aprender. Eu sei que muita gente não tem e que isso também é desenvolvido. Mas essa parte de ser autodidata é buscar o conhecimento por si só. É o que vocês estão fazendo aqui.
Vocês todas que estão aqui, que são quase 1000 pessoas sempre me assistindo todas essas tardes, são pessoas diferentes. São pessoas que buscam o conhecimento por si só. Muitas pessoas que estão anotando no caderno, porque eu falo, gente, para assistir a minha aula tem que anotar, não adianta entrar por um ouvido e sair pelo outro. É conteúdo de escola. Estamos aprendendo coisas. Eu não estou falando blá 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 aqui. Eu não estou desabafando. Eu não estou fazendo passo a passo, né? Que a gente pode assistir, ligar ali o negócio e fazer outra coisa. A gente precisa concentrar. Quantas colegas que falaram assim, poxa, Vivi, estava fazendo faxina, parei tudo para te escutar. Porque é interessante, faz parte do nosso mundo. Quantas biscoiteiras você conhece que fazem isso? Então, é uma oportunidade de ouro que a gente está tendo aqui. Então, assim, muita gente não vendeu nada, muita gente que está com dificuldade em vender, mas quer muito. Quero muito. E aí, eu preciso ser autodidata para eu ir buscar. Se eu não estou vendendo, então eu vou buscar. Vou buscar o quê? Eu não sei o que buscar. Aí eu assisto as lives da Vivi. Então, eu vou buscar conteúdos que suprem essa minha necessidade. Aí veio aquele negócio. Ai, Vivi, muita gente, eu tenho até, inclusive, tenho um vídeo falando sobre isso. Procure no Google. Será que você também faz isso? Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Pessoas que pegam pedidos sem nunca ter feito e vai lá no grupo de biscuit falar assim, quem que tem peça sobre esse tema? Eu preciso fazer a encomenda para a semana que vem. Não estudou, não pesquisou, não sabe se é difícil, não sabe o material que é, não sabe a técnica que exige e vai lá no grupo, já pegou o pedido, já fechou com a cliente antes de pesquisar. Muita gente do céu, que isso que mais acontece. Gente que fala assim, Vivi, peguei um pedido lá daquele tema, será que você não tem um vídeo aí para me ajudar? Quando eu fiz o pedido do Sonic, né, que aí eu saí um pouco do meu círculo rosa e fui lá pesquisar, eu não fui pedir para minha amiga me ajudar a fazer o Sonic. Eu tive que me virar. Eu só aceitei o Sonic porque eu sabia do desafio, que é aquele negócio da proatividade, que eu estava me desafiando. E aí, pessoas que não são autodidatas, elas não vão muito para frente. Elas não conseguem desenvolver um bom trabalho. E isso vai demorar para ter um resultado. Gente, se você tiver essa atitude de buscar por si só, estou com dificuldade porque eu estou com muita ansiedade. Eu não consigo trabalhar com encomenda a longo prazo porque eu quero fazer já. Eu fico nervosa, não consigo dormir. Lembra que eu falei ontem? Aí eu não consigo dormir. Aí eu fico me enrolando. Quando é um dia antes de entregar a peça, aí eu trabalho. Se isso está me prejudicando e eu olho para mim mesma, eu tenho essa autoanálise, eu mesma vou procurar. Isso as pessoas precisam ter essa atitude. Porque se eu tenho isso em mim, e eu tenho esse ímpeto, né, de ficar pesquisando e procurando, eu vou ter resultados muito mais rápidos. Eu vou acelerar de forma absurda o meu resultado. A quarta atitude que você precisa ter para você acelerar os seus resultados é ter consistência. Consistência, continuar fazendo o que precisa fazer ao longo do processo do aprendizado, até realizar o sonho de trabalhar com o que se ama. Consistência é quando eu falo, precisa fazer todo dia. Consistência é você entender que você está num trabalho e trabalho se trabalha com horas, hora de começar e hora de terminar. Consistência é você entender que você vai ter que trabalhar mesmo sem pedido. Porque se você não tem pedido e se você não criar amostras, você vai continuar sem pedido.
Consistência é você trabalhar todo dia, de segunda a sexta, e às vezes um final de semana para dar conta daqueles pedidos. E aí sim, você saber que isso é a longo prazo, você quer se manter no mercado, precisa trabalhar assim. Consistência a gente precisa para postar no Instagram todos os dias, para fazer stories, mesmo eu não querendo. Porque eu sei que se eu parar, eu vou parar de ter encomendas. Até eu, gente, se eu parar de fazer stories hoje, com um perfil de mais de 100 mil, com produção, com tantos anos de conteúdo, com muitas clientes que já me conhecem, mesmo eu, se eu parar de produzir todo dia conteúdo novo, eu não vou ter mais retorno. Então, a consistência é muito importante. E é assim, tem que entender que a consistência também, ele vai me trazer um resultado mais acelerado, porque se eu fico todo dia no Instagram, todo dia no Instagram, todo dia no Instagram, isso aqui vai dar certo. Todo dia é impossível não ter resultado. Se eu modelo todo dia, eu modelo todo dia, modelo todo dia, modelo todo dia, é impossível daqui a um ano não ter resultado. A consistência vai me trazer um resultado muito mais rápido, muito melhor do que vou fazer hoje. Semana que vem, semana que vem eu tô com preguiça. Não, daí a 15 dias posta alguma coisa. Depois de um mês vai fazer uma peça. Hoje eu não vou fazer peça nova porque eu não tenho cliente, então para que eu vou fazer? Consistência vai me trazer o resultado muito mais rápido, de forma assim absurda. Agradeço muito a presença de todos vocês, o apoio, o pessoal que entrou no clube de membros, que está sempre me apoiando, mandando os depoimentos emocionadas, colocando os resultados para mim. Vocês são incríveis, tá bom? Vocês são incríveis.